compartilhar com vocês aqui uma palavra de Deus. É algo que eu venho tendo visto na minha vida, algo que Deus tem falado muito comigo. Então, eu vou ler aqui, vocês ficam à vontade se quiser abrir ou não. Só alguns versículos, que está em Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, e a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, a parte que me chamou a atenção inicialmente, neste trecho da Bíblia, foi ali no versículo 21, que fala que a justiça de Deus se manifestou, né? Então, para nós que estamos lendo hoje, está dizendo que o que? A justiça de Deus já se manifestou. Mas quando a gente volta um pouquinho no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, Paulo fala que a justiça de Deus se manifesta pelo Evangelho, através do Evangelho. Ou seja, a justiça de Deus foi manifesta, assim como ele fala em 3:21, com o sacrifício de Cristo, só que ela se manifesta diariamente pelo Evangelho. E aí eu passei a me perguntar, então, o que seria essa justiça de Deus? Por que a justiça de Deus? Né? O que tem de tão importante essa justiça de Deus dentro do Evangelho? O que ela representa? Né? E aí, nesse trecho que eu li, a justiça, ela é apresentada sobre duas verdades, né, absolutas no texto de Paulo, que é o seguinte: ele diz que a justiça de Deus vem mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. E ele diz também que ela é a justificação gratuita, somente pela graça de Deus. Ou seja, ele apresenta, na verdade ele nem apresenta, ele mostra o que é a justiça de Deus, ela é gratuita e ela é para todos, né? Então ele cria esse conceito da justiça de Deus. Só que eu fiquei pensando, o que seria essa justiça? E aí Paulo apresenta então essa justiça através da justificação. Né? E o que é a justificação? Aí eu fui atrás. Poxa, então o que é essa justificação? Né? Que tem até o nome justiça aí. E aí eu fui entender que justificação seria o contrário de condenação e diferente de absolvição. Porque o justo é o oposto do condenado. Aquele que é justo é aquele que não é condenado. Sobre ele não há condenação, sobre o justo. E existe uma diferença entre a justificação e o perdão. O perdão é aquela pessoa que ela errou, só que, olha, você errou, mas o seu erro você não vai receber a punição que você merece por ele. E na justificação não existe o erro. A pessoa que é justa, ela não errou. E aí vem o significado, que Deus, mais do que nos perdoa, Ele nos perdoa instantaneamente, só que através de Cristo, Ele nos coloca no processo de justificação. Que é o quê? Ele não enxerga você, o erro que você fez, então ele passa, não, ok. Ele simplesmente passa através da Cristo a não enxergar mais o erro. É mais profundo do que o perdão. Ou seja, isso leva aqui o seguinte: a partir do momento que essa justiça de Deus, ela representa o quê? Que a justificação, então, na vida do cristão, significa que Deus não simplesmente perdoa e não dá, então, ao cristão a punição pelo erro dele. Ele simplesmente apaga e é como se esse erro nunca tivesse existido, né? Só que eu fiquei pensando, tá, ok. Isso é o que a justificação representa para a vida do cristão. Mas, e aquilo tudo que Paulo fala sobre a justiça de Deus? E aquilo que Jesus fala aqui sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus na terra? O que isso tem a ver? E inegavelmente,
quando a gente para pensar no pecado, no erro, a gente se lembra, quem conhece alguma coisa de igreja cristã, de igreja evangélica principalmente, sabe que tradicionalmente existem listinhas. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Se você não fizer tudo isso, ok. Só que não é tão assim, né? Porque quando a gente para pensar, se o termo pecado significa viver em desacordo com a vontade de Deus, não é possível que viver em desacordo com a vontade de Deus seja só deixar de ter determinadas ações, seja só deixar de fazer determinadas coisas. E eu fiquei pensando, poxa, mas qual que é a relação que existe entre a vontade de Deus, a justiça de Deus e o reino de Deus? E aparentemente parece um pouco confuso, um pouco muito separado, essas coisas. Só que aí eu passei a notar o seguinte: dentro do processo de justificação, ele não é algo que acontece simplesmente, e ele tem alguns indícios de que ele ocorre. Fica muito claro que a justificação, ela vem pela fé. A fé em Jesus Cristo, foi o que Paulo falou em Romanos. E quando a gente vai lá para Tiago 2,14, Paulo fala para Tiago que a fé que não é demonstrada pelas obras é morta. Porque não são as obras que salvam, mas as obras testificam a nossa fé. Se você, a partir do momento que você está passando pelo processo de justificação, então você tem fé em Deus, Deus te deu fé para acreditar nele, determinadas ações vão acontecer disso. Se essas ações não acontecem, é um sinal de que há um erro no processo. E se há um erro no processo, há um problema com a questão inicial, que é a fé. Então eu fiquei pensando, poxa, então isso tem algum significado, talvez, que a justiça de Deus talvez seja algo que nós devamos viver para mostrar alguma coisa para alguém. E aí eu fui olhando o seguinte, vamos olhar então, por exemplo, poxa, então vamos pensar que a gente tem que viver de acordo com a justiça de Deus. Vamos lembrar da lista de regrinhas que tradicionalmente a igreja coloca para as pessoas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça tal. Se a gente para um pouco para analisar ao longo da história e em várias culturas diferentes, a gente vê que muitas vezes essa lista de regrinhas não são necessariamente apontadas com argumentos bíblicos, mas com argumentos às vezes sociais, culturais. Nós temos, por exemplo, o exemplo aqui que eu até vi quando no século IV, o imperador Valentiniano I, ele autorizou que os cristãos tivessem 2 esposas. E aí então a Igreja Católica chiou um pouco, mas passou a sancionar até casamento de líderes religiosos com 2 esposas. Hoje, na nossa cultura, seria algo inaceitável, a poligamia. Mas nós vemos, então, por exemplo, um exemplo aqui em um momento onde na listinha de regras a poligamia não existia. Ela era aceita. Outro exemplo uma pesquisa de 2011 foi realizada nos Estados Unidos com líderes religiosos de 40 denominações diferentes. E aí então a pergunta foi feita o seguinte, 2 perguntas. Você bebe bebida alcoólica? Sim ou não? E a segunda pergunta era, você acha errado um cristão beber bebida alcoólica? Sim ou não? 40% dos líderes religiosos responderam que sim, bebem socialmente e não vê nenhum problema disso. Dos outros 60% que declararam não beber, mais de 50% deles declararam que não viam problema algum no cristão ingerir bebida alcoólica, desde que respeitar determinados princípios da moderação. Então a gente para pensar o seguinte, a gente não tem uma pesquisa dessa realizada no Brasil, por exemplo, para a gente poder fazer uma comparação. Mas pelo que a gente vê, nós podemos saber que muito provavelmente o resultado seria diferente. E disso a gente já tira que aquela listinha de regras, se ela não tem tanto a ver com a Bíblia, ela tem mais a ver com preceitos culturais, preceitos sociais, que evoluem e mudam ao longo do tempo e ao longo da região que você está. Aquela listinha de regras, ela não tem então tanto a ver com a justiça de Deus.
porque a justiça de Deus é imutável. Não faz sentido a justiça de Deus mudar por conta de nós. E aí então, nós voltamos àquilo. O pecado é o viver em desacordo com a vontade de Deus. Quando a gente fala viver em desacordo com a vontade de Deus, existe o contrário disso. Na verdade, o pecado é o contrário de viver de acordo com a vontade de Deus. E aí então, eu acredito que é por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque nós acreditamos que queremos e buscamos viver de acordo com a vontade de Deus. E aí, eu vejo, por exemplo, um exemplo muito claro em Mateus 25, alguns versículos eu vou ler também, que diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Um pouco antes disso, Jesus tinha falado, assim como ele fala em todas as suas parábolas, e o reino de Deus é assim. E aqui ele explicou o reino de Deus, aqui ele explicou uma das faces da justiça de Deus. E aí quando a gente para pensar em viver de acordo com a vontade de Deus, nesse trecho que eu pude ler, Jesus em nenhum momento se referia a preceitos culturais ou morais, ou ações específicas que o cristão, ou então aqueles que fazem parte do reino de Deus, deveriam fazer. Pelo contrário, ele citou ações que eles deveriam fazer. Ele não falou o que ele não deveria fazer, ele falou o que ele deveria fazer. E o que ele deveria fazer, em específico, nesse trecho, era cuidar daqueles que estavam ao seu redor. Ele usa o exemplo da água, ele usa o exemplo da sede, ele usa o exemplo da comida e o exemplo da fome, ele usa o exemplo de estar nu, estar com frio e da roupa. Assim como ele vai falar da doença, assim como ele vai falar de acolher o estrangeiro, que era uma questão muito forte na época. Então, assim, passa a ficar mais claro para mim aquela questão da justiça, das obras, como que as obras vão testificar a fé. E eu linko isso com 1 João 4,20, que fala que quem não ama a Deus não ama seu irmão. Então a gente pode saber que se nós acreditamos fazer parte do reino de Deus, e para isso nós queremos e nós devemos trazer o reino de Deus à terra através da demonstração da justiça de Deus nas nossas vidas, fica muito claro que ao invés de elaborar listinhas e tentar seguir essas listinhas, nós olhemos para a orientação que Deus nos deu de quais obras que vão testificar a nossa fé em Deus. E que se nós não conseguimos amar essa pessoa que está do nosso lado, nós não vamos amar Deus. Não adianta eu falar assim: sou um baita cristão, estou indo para a igreja, e aí eu estou descendo aqui a rua, tem um mendigo, eu olho para ele lá, eu sei que ele está morrendo de fome, eu sei que ele está passando frio, eu sei que está uma porcaria para ele ali, mas eu simplesmente olho e falo: poxa, tenho que ir para a igreja. Passo por cima dele e continuo e vou para a igreja. Será que quando Deus fala que teve fome, que teve sede, o que ele estava querendo é que nesse caminho você fosse para a igreja, você olhasse para aquela vida e se preocupasse com aquela vida? Eu acredito que então com nós como cristãos, para manifestar a justiça de Deus, nós devemos seguir esses preceitos, seguir o preceito que Deus colocou nas nossas vidas de nos preocuparmos com o próximo. E isso para mim vai muito além de nossa, eu sei que existe a fome, que pena. Para mim a questão é quando você vê a desigualdade e você se cala, você não sente nada. Você vê desigualdade social, você vê desigualdade racial, desigualdade de gênero, e você apenas olha para ela e fala: você nem se indigna, você não consegue ficar indignado, você
nem isso, às vezes, a gente não consegue. Então, não faz sentido. Não faz sentido você ver uma pessoa sofrer preconceito e falar assim, porque se Deus falou que se nós não amamos o nosso irmão, nós não amamos a ele, nós temos que amar a pessoa que está sofrendo, todas as outras pessoas que estão sofrendo, amar a ponto de sofrer com elas. Então, isso traz para mim a lógica, a razão da justiça de Deus. A justiça de Deus, para nós humanos, para a nossa natureza, não faz muito sentido. Não é contrário à nossa natureza. Porque, igual a gente estava comentando essa semana, conversando com ele, a justiça de Deus é que se você levar um tapa, você ofereça mais. Você leva um tapa no lado, você vira o outro lado do rosto. Porque o tapa, quando você leva um tapa, quando você apanha, você está mexendo, a pessoa que fez isso está mexendo com a sua dignidade, com o seu orgulho. E você não quer deixar o seu orgulho ferido. Só que às vezes o que Deus quer não é que você, às vezes não, sempre, o que Deus não está preocupado não é com o seu orgulho, não é com o seu ego. Ele está preocupado com o reino de Deus, e no reino de Deus a justiça é diferente. É bem diferente da nossa justiça natural. É muito mais fácil a gente aqui agora, na hora que acabar esse culto, passar ali no Serginho, comer um rango e ir para casa, dormir, jogar videogame, sei lá. É prático e fácil, mas isso leva agora justamente ao que eu queria concluir, que não é o que Deus quer, não é isso, não é o fácil, não é o confortável. Eu tenho uma experiência pessoal com isso, que durante muito tempo eu acreditava que eu deveria, quando a gente via, por exemplo, esses músicos cristãos que tem aí, entre aspas, e pregadores, e falando todas essas bobagens, todas essas asneiras, que eu deveria dedicar então a minha vida a falar que eles estavam errados, para todo mundo, gritar aos quatro ventos, eles estão errados. E durante muito tempo eu fiquei batendo nessa tecla, dando murro em ponta de faca. Só que aí eu percebi que existem milhões de formas de fazer o errado. Se eu fosse apontar para todos aqueles que estão errados, eu passaria a minha vida inteira apontando para todos que estão errados e não alcançaria 1% deles. E então eu vi através disso que, em vez de ficar fazendo listinha do não, em vez de ficar apontando o que está errado, o que eu deveria era buscar entender o certo, buscar entender a vontade de Deus e buscar praticar essa vontade de Deus na minha vida. Porque aí sim, aquelas pessoas que olhassem para aquela pessoa, para um pregador ou para um músico que está falando asneira, e olhar para a vida de algum de nós e falar, poxa, são coisas diferentes. O que aquele cara canta não tem nada a ver com o que esse amigo meu vive. Ou seja, Deus não é o que aquele cara está cantando exatamente. Não é aquilo o que Deus quer, não é aquilo que aquele cara está cantando, que aquele pregador safado está pregando. E aí eu percebi que isso é muito mais importante. Tem milhões de formas de falsificar uma nota de R$1, de 2, não tem mais de R$1, né? Mas só existe uma nota verdadeira. Então, eu tenho acreditado e tenho tentado viver isso. E nós, de muitas formas também, que a vontade de Deus, então, é que a justiça dele seja feita na terra. E a justiça de Deus é essa, que está colocada ali. Ela vem pela fé e ela é testificada pelas nossas obras. Então, eu queria até concluir, antes de orar, aproveitando para já falar da nossa entrega que a gente faz, que a gente está começando a fazer de Marmitex na sexta-noite, para o pessoal que está em condição de rua. Então, assim, é algo muito minúsculo num universo de pessoas que estão sofrendo. Só que é algo. Então, novamente, a gente sempre convida todo mundo que está aqui e quiser estar lá, quiser participar. Às vezes você acha que vai lá para ajudar alguém, dar um prato de comida para alguém, e você sai de lá mais ajudado do que aquela pessoa te ajudou, que você entende coisas que você não entenderia dentro da sua casa, jogando videogame ou no Serginho comendo um lanche. Então, pode orar para passar para outra parte? Tá. Senhor Deus, Pai,
Nós te agradecemos pelo momento que o Senhor nos deu, que o Senhor tem nos dado nessa noite, de podermos em comunhão adorar o Teu nome, entender um pouco mais a Tua palavra e nos dirigir a Ti em oração, Deus, tentando, ó Pai, declarar que o que nós queremos fazer da nossa vida é a Tua vontade, dizendo que nós vamos, que nós temos entendido o que o Senhor quer de nós e nós vamos buscar fazer o que o Senhor quer de nós. Te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos deu de conhecer a Tua vontade, esse privilégio de poder fazer ela, de privilégio do Senhor ter nos dado a fé para que isso fosse possível nas nossas vidas. Nós te agradecemos por todas as vidas de nós que estamos aqui, que o Senhor trouxe aqui, e também pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém.